Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar para vocês como é que o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre sentiram a maneira negativa com que as armações, entre aspas, deles contra o povo brasileiro foi recebida pelo povo e como isso foi transmitido, inclusive, pela própria mídia. A gente sabe que a mídia brasileira, pelo menos a mídia tradicional, em via de regra, ela é ligada aos interesses do mercado, ela é ligada aos interesses de grandes investidores. Eu estou tentando encontrar algumas palavras aqui para não ser tão rude, né? E ela também é ligada aos interesses dos proprietários destes veículos. O grande problema é que com a massificação da informação através da ascensão e crescimento das mídias sociais, muitos desses veículos acabam às vezes sendo reféns de um determinado posicionamento ou de outro e que para que mantenha-se uma audiência constante, eles tentem, pelo menos em alguns pontos, manter algum tipo de coerência. E é o que aconteceu, por exemplo, com a derrubada dos vetos feitos pela Câmara dos Deputados alguns dias atrás, que gerou uma elevação aos custos ali da conta de energia pro brasileiro e que fez com que, inclusive, o senhor Hugo Motta ficasse revoltado, inclusive teria mandado recados ao governo, que não gostou da maneira como o governo se posicionou, que não gostou da maneira como alguns parlamentares da esquerda ligada ao Partido dos Trabalhadores se manifestaram ali dizendo que o Hugo Motta teria arquitetado o aumento da conta de energia. E o senhor Davi Alcolumbre não só não gostou, meus amigos, como inclusive ele utilizou a audiência do dia 25 para atacar a mídia. Segundo ele, a imprensa estava sendo alarmista e divulgando informações distorcidas. Ele leu um discurso, inclusive, eu não vou ler aqui para vocês na íntegra, mas ele leu um discurso aqui gigantesco que pontuou, inclusive, várias informações para supostamente desmentir a mídia, só que quando você presta atenção no próprio comunicado dele, ele reconhece, inclusive, que a conta de energia vai aumentar, mas vai aumentar para todo mundo, ele alega. O grande ponto que ele não cita, por exemplo, é que esse todo mundo inclui o pobre, que ele tenta dizer que não vai aumentar para o pobre. E ele também não conta, por exemplo, para vocês que hoje o governo, ele compra a energia de algumas dessas empresas ligadas ali a financiadores de campanhas de parlamentares ligados à centro-direita e à extrema-direita. O governo só compra energia dessas micro fábricas de energia, vamos chamar assim, né? Mini hidrelétricas, vamos chamar assim, pela demanda. Ou seja, teve a necessidade de comprar energia, o governo vai lá e compra energia. Com a derrubada do veto, tá? Com a derrubada do veto encabeçada ali pelo senhor Arthur Lira e pelo senhor Davi Alcolumbre, o governo brasileiro vai ser obrigado a comprar para estocar. Ou seja, não vai mais comprar sob demanda. Mesmo que precise, ou melhor, mesmo que não precise, o governo será obrigado a comprar energia elétrica para armazenar, para se prevenir se em um futuro faltar. Ou seja, não é por demanda. Tipo assim, a gente acha que vai precisar e compra. Não, vai ter de comprar quase que compulsoriamente. Isso vai pesar na sua conta, na minha conta e na conta de energia dos brasileiros cerca de 200 bilhões de reais daqui para frente. 200 bilhões de reais, certo? E ele foi dizer que não era assim, que não era assado, que era mentira, que não é essa informação. Agora a gente viu também nas redes sociais o Ciro Nogueira, né, o senador ali do PP, que é dono do PP, né, que inclusive, só pra gente lembrar, ele é amigo de dono de Bet, que inclusive empresta o jatinho para ele viajar para assistir Fórmula 1 em Mônaco. Ele foi contra a Bet pagar 18% de imposto. Enquanto, por exemplo, hoje a Bet paga cerca de 12% de imposto, com o projeto sobre o IOF que eles combinaram com o governo que aprovariam e derrubaram, a Bet ela vai continuar pagando 12%. Você, meu amigo, inclusive, que recebe 5 mil reais aí, vai continuar, inclusive, sendo tributado com o seu imposto de renda, porque essa pauta está na mão do Arthur Lira e aparentemente o Arthur Lira também entrou no jogo, como a gente já tinha previsto aqui na Revista Fórum, junto com o Hugo Motta e com o Davi Alcolumbre. Ele decidiu adiar a entrega do relatório dele sobre a isenção para quem recebe até 5 mil reais. E aí, quando você vai para as redes sociais, você está vendo lá, por exemplo, o Ciro Nogueira defendendo a tese de que
O Brasil é um país que cobra imposto de primeiro mundo, mas entrega serviços de terceiro mundo. O Brasil, inclusive, nem existe mais isso, né? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Eu deveria estudar um pouco mais de geografia e geopolítica, viu, senador? Tanto tempo viajando o mundo, gastando meu dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro, falando bosta na internet, se reunindo com golpistas do mercado financeiro, eu deveria, no mínimo, entender o básico sobre a geopolítica global, tá? Estuda um pouquinho, vai ajudar. Próxima vez que você for falar bosta, pelo menos sabe que tipo de bosta você vai falar para ter alguma conexão com a realidade. Desculpa, inclusive, o termo um pouco mais chulo aqui, mas um senador da República, do tamanho do Ciro Nogueira, que é o dono do PP, lembremos, partido com mais corruptos investigados na Operação Lava Jato, tá? Partido, inclusive, que tinha gente ali na CPI das bets e que o dono do partido viajou de jatinho, inclusive, para assistir a corrida da Fórmula 1 em Mônaco, junto com o dono da bet. Tá? Vai vendo. Segundo ele, o que ele fez ali junto com o Senado brasileiro, junto com o Congresso brasileiro como um todo, né, com a Câmara e com o Senado Federal, foi justamente impedir que o brasileiro pague mais impostos. Porque o Brasil não aguenta mais pagar impostos. O que o Ciro Nogueira esqueceu de dizer para você, meu amigo e minha amiga, é que estes brasileiros que pagariam mais impostos não é você, Dona Maria, não é você, seu Antônio, seu Joaquim, não sou eu, Carlito Neto, não é Tonha da Saúde, não é Chico do Gás, não é Pedro da Educação, era o dono do banco, a Bet, os multimilionários e os bilionários. Não precisa entender errado não, tá? O Ciro Nogueira, senador pelo PP, Ciro Nogueira, perdão, ele tá indo pra internet, para alguns canais de TV, dar entrevista dizendo que o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, que o que eles votaram foi a derrubada de mais uma cobrança de imposto, que o brasileiro não aguenta pagar mais imposto. Hoje, como é que funciona? Quem é rico paga quase nada. Na verdade é assim, como disse o Haddad, né? Quem tem muito paga quase nada. Quem tem alguma coisa paga muito. E quem tem quase nada ainda paga alguma coisa. O que é que o Haddad quer? Quem tem muito, paga muito. Quem tem pouco, paga pouco. E quem não tem quase nada, não paga nada. É contra isso que o Ciro Nogueira está lutando. Tanto que, para vocês perceberem como é que pegou mal toda essa situação envolvendo o Ciro Nogueira, envolvendo inclusive essa discussão sobre a questão tanto do IOF quanto a prova. Inclusive o Ciro Nogueira votou favorável ao aumento do número de deputados, né? De 513 para 531, se não me falha a memória, né? Porque tá tudo tranquilo, não sai do bolso dele, né? Sai do meu bolso, sai do seu bolso. Inclusive, ele gasta R$400 em um prato de arroz de pato, pago com o seu dinheiro e com o meu dinheiro, né? Tá preocupado muito com o pobre, o Ciro Nogueira? De jeito nenhum, né? O Ciro Nogueira, perdão, tá preocupado? Não tá preocupado. E aí pegou tão mal essa situação que no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo ali audiência lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro Flávio Dino para poder falar sobre as emendas secretas, né? E o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota queriam mandar um recado pro ministro Dino, tanto que eu cheguei até a fazer um vídeo, não sei se foi aqui na revista Fórum mesmo, ou se foi lá no meu canal, onde uma pessoa ligada ao Davi Alcolumbre tinha dito o seguinte para o colunista do Globo, né? O ministro Dino pensou que só iriam peixes pequenos para a audiência. O deputado, o presidente Davi e o presidente Hugo Mota vão comparecer e vão falar. E eles realmente se inscreveram, né, para poder falar, para poder defender o orçamento secreto, para poder defender que as emendas não sejam rastreadas, que as pessoas, que os deputados, os senadores, peguem o meu dinheiro, o seu dinheiro, enviem para suas bases e a gente não saiba exatamente para onde esse dinheiro foi enviado, como ele foi enviado e como ele foi aplicado. Vocês não estão entendendo errado, tá? O Congresso Nacional está defendendo o dinheiro deles gastarem o meu dinheiro e o seu dinheiro de forma secreta, se a gente saber para onde vai e como gasta, certo? Mas percebendo que pegou muito mal a ação deles, o que aconteceu, Carlito? Eles simplesmente, meus amigos, retroagiram. Como assim retroagiram, Carlito? Eles desistiram de comparecer à audiência hoje lá no STF. Mandaram somente os advogados. Por quê? Porque logo no início da sua fala, o ministro Flávio Dino falou o seguinte: o tema das emendas impositivas perpassa o governo da presidenta Dilma, do presidente Temer, Bolsonaro, do presidente Lula e do próximo presidente, seja quem for.
Não estamos tratando de um tema de interesse de um governo, iniciou Dino ao abrir os trabalhos no STF, que debate formas de dar transparência e evitar a proliferação de corrupção em nichos eleitorais a partir das emendas parlamentares impositivas, que o governo federal é obrigado a pagar. Em claro recado sobre quem estaria usurpando, quem o ministro afirmou que se não houver emendas parlamentares ajustadas à finalidade, a conta será paga sempre pelo povo. Como foi paga, inclusive, né? Para quem não está sabendo, deixa eu contar um segredinho para vocês aqui, tá? Em março, o presidente Lula levou em sua comitiva várias figuras, né, do Congresso Nacional, da política brasileira, do empresariado, para o Japão. Entre eles foi o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, e muita gente estranhou que o Lira também foi, né? Mas estava naquele período ali ainda de mudança, do presidente Lira para o presidente Hugo Mota, e o presidente Lula decidiu convidar o Arthur Lira. E aí a comitiva foi e depois voltou todo mundo, certo? Errado. O Arthur Lira, ele não voltou diretamente para o Brasil. Ele foi de Tóquio para Londres e de Londres para o Brasil. É um caminho normal. Mas sabe quanto ele gastou de passagem? Mais de 80 mil reais. Ele viajou de business class, superior business class, né, a famosa executiva de luxo, de Tóquio para Londres e de Londres para o Brasil também. Inclusive a passagem de Londres para o Brasil é mais de 40 ou 50 mil reais, se não me falha a memória. E o que aconteceu, Carlito? Ele chegou aqui e pediu reembolso. Quem pagou para o Lira passear de Tóquio para Londres e de Londres para o Brasil fomos nós. Você falou em algumas missões que ele tem ido internacionais, que ele tem recebido também uma bufunfinha bacana aí, como diárias por missões que ele vai representando o Brasil. A gente já paga a conta para esse tipo de gente. O grande problema, que eu acredito que é o que eles não esperavam, era a repercussão negativa que teria o impacto da derrubada do IOF, porque está ficando claro que quem tinha de pagar imposto eram os mais ricos. Por mais que o Ciro Nogueira... Engraçado, né, que o Ciro Nogueira, você vê que ele decorou um mantra que foi enviado por alguém do mercado. Fale de imposto, que o povo é contra imposto, então diga. E toda hora ele está falando. Não, porque nós temos o país que cobra impostos de primeiro mundo, mas que tem serviços de terceiro mundo. O povo não aguenta mais impostos. Eu concordo com você, Ciro Nogueira. O povo realmente não aguenta mais impostos. Mas sabe o que a gente não aguenta de verdade? É gente como você dentro do Congresso Nacional, botando para que eu, Carlito Neto e o resto do povo brasileiro mais simples pague imposto, para que você e os seus amigos e amigos lá da mafiosa da Faria Lima, né, daquele diálogo que vazou do áudio de vocês, paguem em média 2,5% de imposto. Enquanto um gari, um professor, dependendo da cidade do Brasil, paga 27,5% de imposto. E não colou a narrativa de vocês. Ficou feio. Se eu fosse o governo, inclusive, eu judicializava realmente a questão do IOF e jogava a discussão para as ruas. Está na hora de fazer a disputa política de verdade. A política de conciliação que a gente tentou fazer até aqui, vocês estão tentando dar um golpe. Então, diferente do que aconteceu com a Dilma em 2013, hoje o povo consegue se mobilizar. E golpe não terá. Isso eu posso afirmar para vocês, tá bom? Comenta aqui o que você achou de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!